50 anos depois, episódios da história do cristianismo no século II, romance ditado pelo espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Continuação do capítulo 6, a visita ao cárcere. Caio Fabrícios, não podendo conter a sua alegria, apertou as mãos da noiva, exclamando: "Depois da palavra de Fábio, queremos confirmar nosso reconhecimento à vossa magnanimidade, ó Augusto. Vossa lembrança expressa a generosidade e o poder do Senhor do mundo. E já que depende de mim a fixação do matrimônio, marcá-lo-emos para o mês próximo, como vos apraz. Todo o nosso desejo é que nos honreis com a vossa presença, porquanto, em face de vossa paternal proteção, sentimos que os deuses nos abençoam e guiam." "Sim", respondeu Adriano pensativo. "No mês vindouro pretendo realizar minha última viagem pela Itália e pela Grécia. Prometi aos amigos de Atenas que não me recolheria a Tibur antes de levar-lhe a minha visita derradeira. Antes de me ausentar, pretendo comemorar com festejos públicos a inauguração dos novos edifícios da cidade. Aproveitaremos então a oportunidade para que se efetive a tua ventura." Nota de Emmanuel: entre as numerosas edificações de Adriano, durante o seu reinado, conta-se, como das mais modernas, o famoso Castelo de Santo Ângelo. Alba Lucínia tinha os olhos úmidos, abraçando a filha alegremente, e assim terminava o banquete com júbilo inexcedível. No dia imediato, o imperador ordenou todas as providências para a doação, e enquanto Elvídio Lúcio e a família se preparava convenientemente para o evento familiar, Caio Fabrícios dirigia-se à antiga terra de Lavoira, a fim de conhecer a região em que ficava a sua futura vivenda. Todavia, a par dos grandes júbilos, persistiam as graves preocupações e as grandes dores. Elvídio e sua mulher não podiam forrar-se à contrariedade que os martirizava intimamente ao verem que Célia definhava, apesar dos esforços que ela mesma fazia, mercê das energias poderosas da sua fé, a fim de não amargurar o coração dos genitores. Comparando a filha a uma flor mirrada e triste, o tribuno aumentava o seu ódio às ideias cristãs, recordando Ciro com aversão e rancor. O doloroso contraste do destino de suas filhas era-lhe objeto de profundas meditações. Interessava-se por ambas com o mesmo afeto. Contudo, malgrado a boa intenção, a mais nova parecia afastada da sua devoção paternal. Não sabia frequentar os ambientes sociais, nem se interessava convenientemente no ritmo doméstico, como fora de desejar. Seus olhos jamais haviam manifestado qualquer interesse pelas fantasias da juventude e, mergulhados em cismas constantes, pareciam fixar-se noutros rumos que o seu espírito paternal jamais pudera definir com acerto. Ao seu conceito, ela era vítima de umas tantas fraquezas que, no seu zelo, atribuía à influência dos princípios cristãos no convívio dos escravos lá na Palestina. Ainda bem que Elvídia seria ditosa, e isso, de algum modo, o consolava. Quanto a Célia, ele e a esposa mais tarde levá-la-iam a terras estranhas, onde a sua sensibilidade doentia pudesse modificar-se a contento. Enquanto o tribuno desenvolvia todos os esforços para dissimular tais conjecturas, multiplicava-se no lar os júbilos festivos. Mas ao passo que aumentavam as esperanças e as alegrias familiares, Célia verificava que os seus padecimentos morais lhe superavam as próprias forças. A notícia da condenação de Ciro como conspirador acabrunhava-lhe profundamente o coração. Além disso, bastaria uma palavra só do imperador para que os terríveis suplícios se consumassem. Aquelas perspectivas angustiosas lhe anulavam todas as esperanças. Ao seu lado, o enxoval da irmãzinha cobria-se de pérolas e de flores. Por si, não lhe invejava a aventura,
mas desejava conservar a vida do eleito do seu destino. Orava sempre, mas suas preces estavam eivadas das angústias terrenas, sem a leveza suave dos outros tempos que as fazia ascenderem ao céu. Agora, as vibrações espirituais mesclavam-se de ansiedades amargas e dolorosas. Desejava ver Ciro, ouvir-lhe a palavra, saber da sua boca que o seu coração continuava forte e resignado diante da morte, a fim de que a sua alma aurisse ânimo na coragem dele, mas não podia pensar nisso. Os pais não lhe consentiriam nunca. Tão penosas reflexões foram-lhe invadindo o cérebro, enfraquecendo. Em poucos dias o organismo não se mantinha de pé. Todavia, Alba Lucínia, com o bom senso que lhe caracterizava as iniciativas, lembrou-se a conveniência de transportá-la para o Aventino, onde se trataria convenientemente junto ao velho avô e de Márcia, que a adoravam. Aceito o convite, Cneio Lúcius veio buscá-la pessoalmente com paternal solicitude. Em sua casa, a jovem melhorara do estado febril que tanto a debilitava, mas o singular abatimento moral zombava de todos os cuidados do venerável ancião, que inventava 1000 modos de restabelecer a alegria da netinha adorável. Certo dia, pondo em jogo seus processos psicológicos cheios de ternura, acercou-se da neta exclamando com profunda bondade: Célia, minha querida, pesa-me o coração ver-te assim abatida e doente, apesar de todos os esforços do nosso amor desvelado. E como lhe visse as lágrimas brilhando à flor dos olhos, continuou carinhoso. Também eu, minha filha, no imo da consciência, sou hoje um adepto do cristianismo com todo o fervor do meu espírito. Conheço a essência dos evangelhos, levado pelas afetuosas sugestões de tua alma cândida e generosa. Para mim, não valem mais agora os sacrifícios aos nossos velhos deuses, silenciosos e frios, mas tão somente as ofertas do nosso próprio coração àquele que vela por nossos destinos do seu trono das alturas. Mas ouve, filhinha, não sabes que Jesus não quer a morte do pecador? Não lhe conheces os ensinamentos cheios de vida e de alegria? E como se adivinhasse as mágoas que laceravam aquele coração afetuoso e crente, tinha também os olhos úmidos. A neta recebeu-lhe as palavras como se fossem um bálsamo suave, respondendo: Sim, compreendo tudo isso e rogo a Jesus que me conceda forças, a fim de encontrar nos seus exemplos a razão da minha própria vida. Essa resposta, porém, ficava a meio, uma onda de lágrimas invadia os olhos grandes, serenos, como se hesitassem em confessar ao venerando velhinho a sua preocupação dolorosa e incessante. Cneio Lúcius, contudo, abraçou-a ternamente ao mesmo tempo que ela murmurava em voz súplice: Avôzinho, prometo ter fé e triunfar de todos os sofrimentos, mas desejava ver Ciro antes da sua morte. O respeitável ancião compreendeu quão difícil seria satisfazer tal desejo, mas respondeu sem pestanejar: Vê-lo-ás comigo amanhã pela manhã, falarei a teus pais hoje ainda a esse respeito. A jovem lançou-lhe um olhar jubiloso e profundo, no qual se podia ler a mais terna de todas as alegrias, misto de amor e gratidão. À tarde, uma liteira saía do Aventino, conduzindo o venerável Patrício à casa do filho, que ao lado da esposa lhe recebeu a rogativa com o mais fundo constrangimento a lhe transparecer no rosto. Alba Lucínia, na sua sensibilidade de mulher, compreendeu de pronto que a concessão aos desejos da filha era justa, convindo atender àquela súplica ansiosa. O tribuno, porém, relutava consigo mesmo, e se não opunha uma negativa formal, era tão somente em atenção ao interventor que em lhe ser o pai, era também seu mestre e o melhor amigo de toda a vida. Mas meu pai, obtemperou depois de longa meditação, esse pedido articulado pela sua boca me surpreende profundamente. Tal medida posta em prática atrairá sobre nossa casa
e nome numerosos comentários e suspeitas. Que diriam os administradores do cárcere se vissem minha filha a interessar-se por um condenado? Filho, replicou Quinéio Lúcio imperturbável, compreendo e justifico os teus escrúpulos, mas precisamos considerar que Célia pode piorar fatalmente se lhe recusarmos a satisfação desse desejo. Além disso, sou eu próprio que me proponho a acompanhá-la. Quanto à nossa entrada na prisão, livre da curiosidade maledicente, já pensei no melhor meio de consegui-la. Levarei minha neta na qualidade de pupila da minha casa, como se fora filha de um sentenciado, pois bem sabemos que os prisioneiros não vão morrer como cristãos, mas como conspiradores e revolucionários. Com as prerrogativas de que disponho, penetrarei no cárcere em sua companhia, sem a presença importuna dos funcionários ou dos pretorianos, de modo que somente eu presenciarei o que venha a ocorrer entre ambos. Eu vide-o, ouvia-o silencioso, mas o venerável patrício, sem desistir de seus propósitos, tomou-lhe as mãos entre as suas, murmurando humildemente: Concorda, não negues à tua filha, enferma, a satisfação de um desejo tão justo. Além disso, filho, recorda-te que se trata de um simples encontro pela última vez. Ao espírito do tribuno repugnava a ideia de que a filha fosse visitar o servo odiado com o seu consentimento, mas havia tamanha ternura nas palavras paternas que o seu coração cedeu de chofre àquela atitude de carinho e de humildade, fixando o generoso velhinho como se estivesse anuindo, tão só por consideração a ele. Seu pai, seu maior amigo, murmurou um tanto contrafeito: Pois bem, meu pai, que se faça a sua vontade, deixo a seu critério a solução do caso. E dando a entender que o assunto lhe desagradava, falou de outras coisas, levando o ancião para o interior, onde se intensificavam os preparativos para os esponsais de Elvídia. Quinéio Lúcio, que entendia a alma do filho desde pequeno, gabou-lhe todos os empreendimentos com bom humor e alegria, opinando com otimismo sobre todos os seus feitos e regozijando-se simultaneamente com as suas iniciativas, a evidenciar no semblante uma satisfação espontânea e sincera, como se nenhuma preocupação lhe povoasse a mente. Nas primeiras horas do dia imediato, a liteira do venerável patrício estacionava junto à prisão marmentina, enquanto ele e a neta, que se disfarçara em trajes muito simples, dentro de um largo péplo que lhe dissimulava os próprios traços fisionômicos, entravam no tenebroso edifício, salientando-se que Sisto Plócio, previamente avisado, vinha receber Quinéio Lúcio e aquela que ele apresentava como filha adotiva da sua casa, facultando-lhe a máxima liberdade para tratar com os prisioneiros. Na cela espaçosa, onde se aglomeravam os 22 sentenciados, penetravam os primeiros clarões do sol como se fossem uma bênção. Nestório e Ciro, reunidos aos demais, estavam profundamente desfigurados. A alimentação deficiente, as perspectivas angustiosas, os castigos aplicados no cárcere, tudo se conjugava para lhes abater as forças físicas. Todavia, nos olhos serenos de todos os condenados havia um clarão sublimado e ardente, exteriorizando energias misteriosas. Viviam da fé e pela fé, colocando todas as esperanças naquele reino divino de Jesus, que Jesus lhes prometera em cada ensinamento. Volúzio e Lépido, 2 pretorianos de plena confiança dos administradores do presídio, conduziram os visitantes aos apartamentos dos condenados. Um grito de júbilo escapou-se do peito de Ciro ao avistar a figura de Célia, que caminhava para ele com um sorriso carinhoso, embora amargo. Nestório não sabia expressar o reconhecimento que lhe inundava a alma,
pois que, embora não se revelasse um companheiro de convicção, Quinéio lhes estendia os braços generosos. A princípio, a emoção e a alegria emudeceu uns e outros, mas a jovem Patrícia, num impulso natural e muito feminino, observando a penosa situação do bem-amado de sua alma, desatara em pranto convulsivo, enquanto o velho avô murmurava com benevolência e carinho: "Chora, filha, as lágrimas fazem-te bem ao coração." E bondosamente, como se deferisse ao moço liberto a tarefa de consolá-la, afastou-se com Nestório para outro ângulo da cela, apresentando-lhe o ex-cativo, os demais condenados. Quase a sós, os dois jovens podiam trocar as suas impressões derradeiras. "Célia, como te entregas ao sofrimento desse modo?" perguntou o mancebo, invocando todas as suas forças para revelar coragem e serenidade. "Não será melhor morrer pelo Mestre a quem tanto amamos? Estou muito reconhecido a Jesus ao receber tua visita nessa cela erma e triste. Desde que fui preso, tenho suplicado fervorosamente a sua misericórdia não me permitisse morrer sem consolar-te. Ainda esta noite, querida, sonhei que havia chegado ao reino do Senhor, aí vendo muitas luzes e muitas flores. Chegando aos pórticos desses paraísos indefiníveis, lembrei-me do teu coração e senti uma saudade profunda. Queria encontrar-te para penetrar no céu contigo. Sem a tua companhia, as moradas de luz me parecem menos belas, mas um ser divino, desses a quem deveremos chamar anjos de Deus, acercou-se esclarecendo-me com estas palavras: "Ciro, breve baterás a estas portas, livre de qualquer laço dos que ainda te prendem ao corpo perecível. Manifesta a tua gratidão a esse Pai de misericórdia que te concede tantas graças, mas não penses em repouso quando as lutas apenas começam. Terás de ressarcir ainda muitos séculos de erro e treva, de ingratidão e impenitência. Reconforta o teu espírito abatido na contemplação dos planos sublimados da criação, para que possas amar a terra com as suas experiências mais penosas, que valem também por divino aprendizado na escola do amor de Deus." Então, querida, pedi àquela entidade pura e carinhosa que, depois da morte, me auxiliasse a renascer junto de ti, fosse com a tua responsabilidade das riquezas terrestres ou na condição da maior miséria. E sei que Jesus, tão poderoso e tão bom, há de nos conceder essa graça. Não chores mais, desanuvia o coração das promessas divinas do Evangelho. Suponhamos que vou fazer uma longa viagem imposta pelas circunstâncias, mas, se Deus permitir, estarei de volta ao mundo no dia imediato, a fim de nos encontrarmos novamente. Como será esse reencontro? Não importa sabê-lo, porque, de qualquer forma, sempre nos amamos pelo Espírito dentro de nossas realidades imortais. Promete-me que será alegre e forte, esperando a minha volta. Não permitas que energias destruidoras te maculem o coração." E presumindo que a jovem pudesse mais tarde enfarar-se do próprio destino, acentuou: "Confio no teu valor. Espero que jamais estranhes a posição social que o Senhor te haja concedido. Nas horas angustiadas da vida, recorda-te que, depois do amor de Deus, deveremos honrar pai e mãe acima de todas as coisas, sacrificando-nos por eles com a melhor das nossas energias." Ela deixara de chorar, mas uma névoa de tristeza lhe invadira os olhos desencantados. Contemplava-o à sua frente com uma ternura que o coração não saberia jamais definir, noivo ou irmão. Por vezes sentia no íntimo que ele deveria também ser filho. As almas gêmeas amam-se em curso de eternidade, confundindo-se na alternativa contingente dos elos do espírito. Aspiram a uma felicidade pura e imortal e só vivem felizes quando integradas na união eterna e indissolúvel. Na fortaleza moral que lhe ocultava as mais dolorosas emoções, o mancebo continuava: "Dize-me, Célia, que amarás sempre a tua vida, que terás muita fé e me esperarás cheias de confiança. Quero enfrentar o sacrifício com a certeza de que prosseguirás como sempre, forte na luta, conformada com os desígnios do Criador."
Sim, murmurou ela com uma cintilação de fé a lhe brilhar nos olhos. Por ti nunca odiarei a vida. Através da minha confiança nas promessas do Cristo, rejubilarei quando chegares. Tornarei a sentir a branda carícia da tua presença carinhosa, pois meu coração identificará o teu entre 1000 criaturas, porque tenho amado como Jesus nos ensinou com dedicação celestial. Assim, querida, murmurou o jovem confortado, foi sempre assim que idealizei o teu coração humilde e generoso. Ciro, disse a donzela candidamente, rogo a Jesus que nos conserve a fé nas angústias dessa hora. Esperarei a tua volta cheia de confiança em ti, sabendo que me quiseste sempre, tal como te amei. Depois de uma pausa, olhos umedecidos, continuou emocionada. Sabes, lembro-me agora da nossa excursão no Largo Antipatris. Recordas-te? Eu estava surpresa por te ver quando a onda me colheu impelida pelo vento. Hoje pergunto se não seria melhor ter morrido. Aprenderia a amar Jesus fora de um mundo como este e haveria de esperar-te na outra vida com o meu amor grande e santo. Ainda sinto a emoção do minuto em que me salvaste, trazendo-me à tona. É verdade, atalhou o rapaz, fazendo o possível para não trair a emoção daquelas reminiscências. Mas recordando tudo isso, não somos levados a crer que Jesus desejava como ainda deseja a tua vida? Não fui eu quem te salvou, mas o Mestre Divino que te queria na terra. Sim, obtemperou comovida, continuarei implorando a Jesus que te permita voltar, conforme prometes. O mundo, Ciro, é sempre um lago revolvido pelo vento das paixões, e no fundo das águas há sempre vasa que sufoca as mais nobres aspirações do espírito. Que Jesus não me falte com a tua companhia no futuro, pois quero viver para servi-lo na claridade de tua memória, que honrarei em toda a minha vida. Célia, não duvides do Senhor, nem descreias da minha volta. Pensarei sempre em ti, como nunca te esqueço. E para dissipar as amargas expectativas do momento, voltou-se para trás, revolvendo um colchão imundo, ali colocado à guisa de cama, de lá retirando um pedaço de pergaminho que ofereceu à jovem, acrescentando: ainda anteontem escrevemos aqui um hino para glorificar o Mestre no dia do sacrifício. Lembrei que deveria sugerir aquela música que te ensinei sob os cedros de tua casa, sendo aceita a minha ideia. Desde esse instante, querida, minha grande preocupação foi conseguir os recursos precisos para deixar-te uma cópia, pois tinha convicção de que Jesus me concederia a dita de rever-te. Aqui há um pretoriano chamado Volúzio, bastante simpático ao cristianismo, que me facultou os elementos precisos para a grafia desses versos. Entregando-lhe o fragmento do pergaminho, acentuava: guarda esse hino que constitui a minha lembrança antes da partida. Todos nós colaboramos na formação do poema, mas, lembrando-me da nossa eterna afeição, encaixei aí algumas rimas nas quais traduzi minhas esperanças. Dedico-as a ti, para confirmar-te a dedicação de todos os momentos. Deus te abençoe e te proteja, exclamou a jovem Patrícia, guardando a preciosa lembrança. Ambos se entreolharam com a mais poderosa atração dos seus sentimentos purificados. Mas Quinéio Lúcio, depois de haver conversado longamente com Nestório e seus companheiros, examinando todos os detalhes da prisão, aproximava-se com um sorriso complacente. Conhecendo a sentimentalidade da neta, dirigiu-lhe a palavra nestes termos: filha, as horas voam. Estou à tua disposição para o quanto desejes regressar. Ela cercou-se do respeitável ancião que se fazia acompanhar pelo liberto de seu filho. Pousando em Nestório o olhar melancólico, mas o ex-cativo veio-lhe ao encontro com estas palavras: Célia, tua vinda a este cárcere representa para nós a visita de um anjo. Não te impressione a nossa condenação, que aos olhos de Deus deve ser útil e justa. Dizia a inspiração de Paulo que a morte é o nosso último inimigo. Venceremos, pois, mais essa etapa, com Jesus e por Jesus. Apesar disso, não te esqueças de que a dádiva da vida é um bem precioso que o céu nos confia,
Para a alma fervorosa, o melhor sacrifício ainda não é o da morte pelo martírio ou pelo infamante opróbrio dos homens, mas aquele que se realiza com a vida inteira pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos para ganhar a vida eterna de que nos fala o Senhor em suas lições divinas. Célia sentiu que a sua fé atingia um grau superior mediante aquelas exortações amigas e carinhosas, e voltando-se para Ciro, com o olhar, parecia recomendar-lhe que as ouvisse e respondeu comovida: sim, guardarei tuas palavras com o respeitoso amor de uma filha. Acercando-se do avô, pediu-lhe permissão para despedir-se de ambos os condenados e, aproximando-se do jovem que ocultava a comoção no imo da alma, guardou-lhe as mãos entre as suas por um momento, beijando-as levemente. Deus te proteja, disse em voz baixa, quase imperceptível. Em seguida, acercou-se de Nestório, a quem abraçou respeitosamente, depositando-lhe um ósculo na fronte. Ambos os sentenciados desejavam agradecer, mas não o puderam. Uma força poderosa parecia embargar-lhes a voz. Ficaram imóveis, silenciosos, enquanto Quiné e Lúcio, tocado pela cena comovedora, se despedia com um leve aceno. Contudo, até o fim, Ciro mostrava no rosto uma expressão de fortaleza, num sorriso carinhoso que consolava profundamente a alma gêmea da sua. Mais um gesto de adeus naquele silêncio que as palavras profanariam, e a porta do cárcere rangeu de novo nos seus gonzos sinistros e terríveis. Nesse instante, o sorriso do moço cristão desapareceu-lhe do rosto desfigurado. Dirigiu-se para a grade da prisão, agarrando-se aos varões como um pássaro sedento de luz e liberdade. Seus olhos angustiosos, ansiosos, espraiavam-se pelo exterior, buscando ver pela última vez a liteira que deveria reconduzir a sua amada. Mas, aos poucos, sua juventude inquieta voltava-se para Jesus com todo o fervor de suas aspirações apaixonadas. Desprendeu-se dos varões rígidos e ajoelhou-se. A luz do sol, que esplendia na manhã alta, banhou-lhe as faces e os cabelos. Orava, rogando a Jesus fortaleza e esperança. A claridade solar parecia inundar-lhe a fronte com as graças do céu, mas mesmo assim, deixando pender a cabeça, escondeu o rosto nas mãos emagrecidas para chorar humildemente.